Olá pessoal, estamos de volta para um episódio muito bacana. Eu sei que você vai gostar, um assunto um pouco polêmico, atual, um assunto que vem de todas as civilizações históricas. Tem esse tema. Sabe que tema que é esse? Precisamos de religião? Uma pergunta. E estou aqui com o meu compadre Djalma e também com um convidado especial. Primeiro eu passo a palavra para o meu compadre Djalma Vieira Filho. Dale Grave, estamos aí, esse assunto aí promete, né? Religião é um tema atual desde sempre, né? Estamos prontos para conversar. E vamos colocar esse homem em saia justa ou não? Esse homem aí é uma escola. É mais fácil ele, pô. Ele é uma escola. É um prazer, né? Carlos Alberto Rodrigues Alves, esse é famoso não só como professor de filosofia, mas como um grande pregador, um grande celebrante de casamento. Eu estava conversando com ele, ele fez meu primeiro casamento, eu tive a honra dele ser aí a pessoa que celebrou esse momento tão especial. E você falava aí que são mais ou menos 14 mil casamentos celebrados? Sim, mais de 14 mil. Mais de 14 mil. Mas hoje nós vamos falar de religião. Carlos Alberto, seja bem-vindo. É um prazer estar com você aqui, querido. Muito obrigado, Dale Grave. Muito obrigado, Djalma. Vamos conversando. Eu gostei da temática que faz com que seja inspirado esse momento nosso. Vamos conversando porque tem lá aquelas reticências. Significa que sempre conversando sem um ponto final. Exatamente. Né? Porque quando você tem uma verdade pronta, então aí é ponto final, acaba a conversa. Aqueles 3 pontinhos indicam que o tema de hoje, religião, nunca vai terminar. Exatamente, e a conversa segue, né? Prazer muito grande mesmo em tê-los aqui ao lado. Só uma coisa, celebrou também o meu casamento. Opa! E ainda batizou meus 2 filhos. Batizou um meu também. E quando ele chegou no estúdio aqui, um dos operadores aqui, já eu conheço de algum lugar, depois já identificou da hora. Mas vamos lá. Vamos lá. Veja, a questão da religião, né, vem de religare, né? Religar o homem a Deus, ao espiritual, esse mundo espiritual. Só que é muito polêmico esse assunto, né? Então, por exemplo, Freud dizia que religião é uma infantilidade tardia. Então a criança não tem mais a figura do pai, daí ele cresce, vira adulto, e aí ele projeta essa figura do pai, e é um Deus pai, né? Então, Freud era ateu, né? Assim como alguns. Aliás, depois quero falar. Já aproveitando esse gancho. Pode falar. Você é ateu? Não. Você é ateu. Ateu em relação a algumas coisas. Não, você é ateu em relação a todos os outros deuses. Sim, é verdade. Então, quando você acredita num Deus, né, você nega a existência de todos os outros. Então, você então também. Eu te devolvo, você não é ateu. Qual? Eu sou porque crente você no tem quê? uma convicção de que esses deuses não são os deuses, mas que existe um sentido, né, para a vida. Mas eu não estou acreditando em nada do O que sentido é. pode ser apenas existir. Sim, mas tá tudo E o bem. Carlos Alberto? Pois é, a palavra religião, você já deu a dica aí, religare. E o tema de hoje do nosso bate-papo é religião. Precisamos de? É isso? Isso. Sempre que o homem se entendeu por homem, houve religião, no sentido de religare. Religar ao transcendente, religar ao próximo, religar a uma sociedade, religar a uma cultura. O que nós não podemos é não ter uma religião. Só que quando nós falamos em religião, nós falamos em religião A ou religião B. Ou seja, a religião de que tipo nós precisamos. Eu conheço gente que vai à igreja todo dia e é um péssimo cidadão, é um péssimo marido. Aí eu fico pensando que não são as nossas crenças que nos fazem melhores, e sim os nossos atos. Então, nesse sentido, eu dou até um feedback aqui para o meu amigo Djalma, que eu sei que ele se considera um agnóstico, mais do que ateu, agnóstico, quer dizer, se existe Deus, eu não posso explicá-lo, eu não posso colocá-lo numa lógica cartesiana, né? Então, existe, por exemplo, um ditado que diz assim: nós devemos ser ateus andando e devemos ser cristãos nos ajoelhando. O que quer dizer isso? É uma metáfora, claro, para dizer o seguinte: olha,
que os seus atos devem ser maiores do que suas crenças, porque é assim que se transforma uma sociedade, é assim que se civiliza um povo. Eu acho que é por aí um pouco. Eu não sei se eu peguei aí a toada de vocês. Isso aí. Eu vejo assim religião também como uma utopia, né? E a utopia também vem de utopos, né? Um não lugar, um lugar ideal, um lugar que não existe. Porque eu penso que há um plano espiritual, há um mundo espiritual. Mas é muito difícil você comparar com esse mundo aqui. Eu posso descrever uma praia, uma fazenda. Agora, descrever esse mundo espiritual é difícil. E essa utopia, para mim, é uma utopia aí, lembrando do teu querido amigo Rubem Alves, que nos deixa saudades, né? A utopia de edificar um mundo, uma ideia de mundo onde caiba todo mundo, sem distinção. Ou mesmo, tem um livro chamado A Utopia, do Thomas More, que ele escreveu ali no século XV, XVI. O nome do livro é A Utopia. Inclusive, a gente usa esse termo com base nesse livro, desse filósofo renascentista. E ele fazia uma crítica ali à corrupção, à desigualdade. E nesse livro ele descreve a utopia como um mundo sem desigualdade. Os juízes são eleitos para mandatos curtos. E há quem diga, não sei se vocês sabiam dessa curiosidade, que ele teve em Fernando Noronha, esse autor, e lá, quando ele teve em Fernando Noronha, o Brasil já foi descoberto um pouquinho antes ali, né? Ele se inspirou a escrever essa utopia visitando Fernando Noronha. Ele pagou caro por isso, ele pagou com a vida, né? Porque ele sonhava com uma sociedade que era inversamente proporcional àquela. E ele criticou muitíssimo a religião de fachada, criticou toda a corrupção que jazia ali naquele momento histórico. Ele pagou caro por isso. Mas a palavra utopia significa um lugar que não existe ainda, que poderá vir a existir. Nesse sentido, eu puxo para mim aqui o meu amigo Djalma, utopia. Em você sendo agnóstico ou ateu, não importa, eu não gosto de carimbo, não gosto de rótulos, né? Você é um cara muito sonhador. Você é um cara que tem utopias maravilhosas, eu sei. E sei da tua formação, a formação que você passa para a tua família, para os teus filhos. Então, vem daí um conceito que eu vejo religião no sentido de utopia, no sentido positivo, no sentido de você sonhar com um mundo que ainda não existe e trabalhar para que ele exista. Não naquele sentido da religião onde se prende o Deus, onde se prende o divino, ou se prende aquilo que você dá um nome, né? Então, nesse sentido, nós somos seres transcendentais e, para mim, aí essa religiosidade ela se transforma em espiritualidade. E meu amigo Djalma, eu posso dizer com certeza que o meu amigo Djalma é um homem que tem uma espiritualidade fantástica. Sim. Tá? Não religião ele não tem. Não religião. Mas espiritualidade no sentido de que acredita num mundo que não seja apenas material. E transcende. Veja que nós queremos dizer o que você é. Você vai se defender. Ele é poeta, além de ser um grande jurista. Nós vamos na fonte fiel daí. Um grande jurista, ele ainda é um poeta. E você já viu ele cantar muitas vezes, ele gosta muito do Elvis Presley. Sim, Ora, sim. para você ter assim, essa filigrana poética, é preciso ter uma espiritualidade muito forte. Por isso que eu acho que Deus, como o Rubem Alves diz, Deus é beleza, Deus é poesia, Deus está no entre, né? E Deus não se faz se deixar ser por uma propriedade exclusiva, porque em nome da religião, muito sangue já correu na história. Exatamente. E continua ainda existindo. Eu agradeço sempre. Amigo é amigo, né? Amigo é suspeito, né? Eu ia falar aqui um pouco na questão da necessidade ou não de religião. Veja, o ser humano, ele sofre porque vive e sofre porque morre. As duas coisas geram angústia no ser humano. Então, quando ele não encontra respostas para essas angústias, para esse desamparo, ele busca no transcendental algo que faça sentido. E por isso não posso julgar quem se socorre disso, porque nós somos os únicos que temos consciência.
E a consciência, ela é ao mesmo tempo uma dádiva e uma maldição. Porque sabemos que temos essa vida, uma reflexão de culpa, de desejos, de uma infinidade de pensamentos, e sabemos que vamos morrer. Então, E somos responsáveis por isso. Né? Isso. Então, a religião, ela vem socorrer o ser humano dessa enrascada, né? Que, por acaso ou por obra do divino, nos colocou nesse mundo. E como vamos viver ou sair desse mundo, né? Então, a religião, ela vem para ela tentar dar uma adequação a isso tudo. O perigo... Mas você entende que a religião é uma fábula? Veja, eu, pessoalmente, acho que a religião, ela vem para tentar acomodar as injustiças e as incertezas e as dúvidas que temos quando não, que a vida é como é, injusta, a vida é como é, violenta por vezes, linda, ela é esse ensopado de coisas, caldeirão de contradições, né? De contradições. Mas eu não ouso dizer nada, né? Eu não quero julgar nada, eu não quero julgar quem acredita ou quem não acredita, quem segue uma religião. Eu acho que isso depende de pessoa para pessoa. Se a pessoa, isso faz bem para ela e faz ela ser melhor, isso é muito importante, né? Ela é uma pessoa melhor com a religião. Aí é válido. Eu quero fazer uma provocação para você. Uma provocação para mim. Veja, o Nietzsche, ele escreveu O Retorno da Tragédia e ele diz que Sócrates estragou tudo porque ele transformou o conhecimento em algo apenas racional. Tudo é racional. E perdemos a tragédia grega. Então ele diz, Nietzsche, que nós temos que conviver com o nosso lado dionísico e aliado ao lado apolíneo. Ou seja, o homem, mais ou menos o que o Djalma falou, o homem é esse belo e feio, é o trágico, é o sublime. Né? E ele diz que tanto a ciência, até mesmo o cristianismo, os religiosos, para mim me parece que ele estava muito mais criticando os religiosos do que a pessoa de Cristo, né? Porque ele era filho de pastor. Né? Então ele fala desse retorno, né? Da tragédia grega, que ele diz que as religiões são muito hipócritas. E essa provocação que eu faço para você, que ela só fala do lado da utopia, da perfeição, mas ela esquece que o homem também gosta de um vinho, também gosta de uma pescaria. Como que você vê isso? É verdade. O Nietzsche, ele criticava Sócrates, que ele achava que Sócrates fazia da filosofia uma filosofia assim muito ressentida, assim como o cristão também. Para Nietzsche, é a religião das não virtudes, porque virtude para o nosso amigo Nietzsche é a força, é a vontade de ser, vontade de potência, é a autonomia. Até foi traduzido de forma errada, exagerada pelo Hitler, né? Mas veja bem, o Nietzsche é um cara que precisa ser entendido ainda hoje em dia. Quando Nietzsche faz essa crítica violenta à religião, ele está resgatando uma coisa que, penso eu, a teologia bíblica de Cristo, por exemplo, veio trazer, ou seja, a autonomia. A busca do ser humano é a autonomia. E as religiões, elas reprimem e não dá aquela possibilidade das pessoas se libertarem. Então, por isso, nesse sentido, eu vejo o Hitler, eu vejo o Nietzsche, né, como uma pessoa, um grande contribuinte para a filosofia cristã, sabe? É para tirar aquele lance de que o cristão é aquele que oferece a outra face, sem compreender que realmente esse oferecer outra face é ter a bondade como ação, a pessoa ser um protagonista e não ser um sujeito, sem vitimismo. Mas o que eu ia dizer também é o seguinte: você falou de fábula, né? Você perguntou para o Djalma se a religião é uma fábula. Eu acho que ela é feita de fábulas, como a Bíblia Sagrada é feita de fábulas. Eu acho que as pessoas que pegam a Bíblia e leem a Bíblia de uma maneira literal emasculizam a Bíblia, deixam a Bíblia sem o seu sentido real.
Tá? Então, quando você pega, por exemplo, a história de Adão e Eva, nós temos que lembrar que ali é uma fábula, ali é uma metáfora que visa o quê? Que visa o homem a ser autônomo. Então, nesse sentido, o pecado não foi o homem comer a maçã ou o homem seguir a mulher, não foi isso. O grande pecado foi deixar para uma serpente o que elas deveriam decidir por ele, ou seja, oi, Adão, tudo bem, está aqui uma serpente, está aqui uma maçã. A Eva trouxe tal e comeu. Quando ele fez isso, ele deixou que a serpente decidisse por ele. Então, a lição do Gênesis ali é a seguinte: nós somos feitos para nós termos a nossa decisão, para nós confrontarmos a vida e ter a coragem de viver. Coragem essa que o nosso amigo Guimarães Rosa sabia muito bem, né? Quando ele dizia assim: o que se precisa é de coragem, o que se precisa é de coragem para a gente chegar à terceira margem do rio. É exatamente essa leitura sobre a questão do Adão. Eu acho que a história ali da maçã foi só um meio, uma desculpa, porque eu acho que Deus, estou falando aqui, né, partindo do que está na Bíblia, né? Exatamente isso. Deus percebeu que não ia dar certo morar junto com o filho, sabe? Ele deu a liberdade mesmo. Ele falou assim, tipo, ele estava tolhendo a liberdade de Adão e Eva ao conviver com eles. Eu acho que quando talvez ele tenha condenado o ser humano à liberdade, né? Porque a liberdade, ela oprime tanto quanto a... E nesse sentido foi uma queda para o alto, né? Isso, a queda para o alto. O homem podendo ser ele mesmo e ser responsável por ele mesmo. E aí vem o Jean Paul Sartre, né? Que diz que somos condenados a sermos livres. Que é o pai do existencialismo, o nosso querido Søren Kierkegaard, né? Que falava desses três mundos, ético, estético e religioso. Depois veio Heidegger e depois veio Sartre, talvez o mais famoso existencialista. E ele diz: somos condenados a sermos livres, que passa um pouco para aquela primeira observação, que nós somos diferentes dos animais. Nós sonhamos, nós idealizamos, nós pensamos, não é só aquela coisa, o que eu vou comer hoje, onde eu vou dormir, quem está me ameaçando. É isso e muito mais. Mas isso também me parece que a gente se complica nessa liberdade. Por exemplo, às vezes nós temos um interesse comercial, né? O próprio Marx já dizia que sempre tem um interesse comercial, econômico, de alguém querer explorar o outro para ganhar o seu lucro. E a gente vê que a religião, ela é muitas vezes vista como uma justificativa para guerras. O próprio Freud escreveu O Porquê da Guerra, e ele critica, ele diz: olha, em nome da religião já se fez muita guerra. Você já escreveu isso, né? Então eu queria saber a opinião de vocês. Por que em nome da religião se faz guerra? Porque é uma hipocrisia? Porque é uma falsa justificativa? Ou é porque o homem não sabe tolerar as diferenças? A minha religião e é diferente da tua? Veja só, Torquemada se dizia católico. E ele mandou matar milhares de calvinistas. Muitos outros se diziam cristãos e acenderam inquisições. São Francisco de Assis também era católico, mas São Francisco de Assis não usava a religião para exterminar. A religião do São Francisco de Assis era includente. Inclusive, ele teve muitas relações pessoais, humanas, de conversa, de tratamento, de discussão com os muçulmanos da época. Muçulmanos que o sequestraram certa vez e não o mataram. Lembrar aqui que a Inquisição não foi invenção dos muçulmanos, não. Foi invenção da Igreja Católica. Então, veja só, tudo depende de um cara, de como nós compreendemos um cara que não foi citado aqui ainda, chamado Karl Marx. O Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. Eu até poderia dizer assim, é o ópio do povo? Sim, dessa religião nós não precisamos. Mas ela também é o pio do povo, o pio no sentido de, por exemplo, quando você vê uma pessoa da tua denominação batista lá nos Estados Unidos, chamado Martin Luther King, ele usou a religião, mas ele usou a religião no sentido de libertação do negro,
liberdade, da opressão, né? Então veja só, direitos civis. Com a religião você pode matar alguém, e muitos foram mortos, mas você pode também dar vida para alguém, como nós conhecemos, né? Hoje, por exemplo, infelizmente, eu não posso dizer que a religião, as denominações no país do Brasil, ela tem uma abertura para a liberdade, para a libertação. Eu vejo muito mais hoje um cabresto, né? A maioria das assim chamadas denominações fazem parceria para se permanecer no status quo. E isso é uma pequena diferença para o nazismo, para o fascismo, para a intolerância que graça nos nossos dias. Porque a religião, quando ela fica no âmbito privado, no foro íntimo, ela tem muitos benefícios. Mas quando ela vai para a esfera pública, ela tende a ser mal usada, né? E os porta-vozes de Deus, as pessoas que usam, né, isso como um poder acima dos outros, porque seria a vontade de Deus, né? E eu acho que também, se a gente pegar historicamente, o que acontece? Os deuses sempre foram os deuses de certos povos, né? Cada povo tinha o seu Deus. E muitas vezes esse Deus era para tentar libertar de uma opressão que o outro povo... Dize-me qual é o teu Deus e eu te direi quem és. Né? Então, o que acontece? Esse aí foi o... Eu esqueço... Feuerbach. Feuerbach. Que Marx criticou muito, né? Também. E foi o que aconteceu, que Jesus traz uma perspectiva diferente para isso, né? Ele foi talvez aí o primeiro que inaugurou também a era de um Deus que a gente pode olhar para um lado bom, um lado ruim, mas enfim, ele universalizou, globalizou, trouxe a ideia da globalização. Até então ele era o Deus do judaísmo, né? Mas assim como Maomé, que parece que foi 500 anos depois de Cristo, também falou, é o Deus árabe, Alá, que era o único Deus e tal. Então parece sempre, e Jesus, aí o mérito de Jesus foi que ele ampliou isso, né? Ele tirou e também ele aplacou esse desejo de ter um Deus que vá causar ou vai promover a justiça na terra, né? Ele fala que o reino dos céus, a morada do Deus é no reino dos céus, o reino dele não é aqui, né? Mas ele também fala, o reino de Deus está entre vós, né? E o que eu acho perigoso é quando essa aproximação religião e poder, religião e política. Sim, sim. E nós Estado e religião. Vimos isso na Idade Média, né? Você veja que os cristãos, eles começam bem, né, os Atos dos Apóstolos, e aí quando Constantino se converte à Igreja Romana, ali começa o problema, né, porque muitas pessoas aí deixaram de seguir esse Cristo libertador, amoroso, mas por uma conveniência de poder, né, a religião do imperador, sim, oficial de Roma, né? E nós vimos recentemente isso, alguns anos atrás, umas eleições aqui no Brasil, essa aproximação do religioso, né, ser amigo do presidente, ser amigo do rei. Por isso que o Estado laico é interessante, né? Porque o Estado laico, ele garante a própria religiosidade. Exatamente. E nós estamos ainda longe aqui no Brasil de ter isso. Por exemplo, os senhores, vocês dois que são juristas renomados, em tribunais de justiça existe o crucifixo. Eu sou cristão, mas eu vivo num Estado laico. Graças a Deus, vivo no Estado laico. Para mim isso é importante, porque me faz pensar na tolerância, me faz pensar que nós não temos a verdade, porque quem tem a verdade não tem bondade. A verdade não é vamos conversando, já está conversado. Né? Então, que Jesus, inclusive, trouxe para nós essa ideia de inclusão, né? Não exclusão. Mas hoje parece que há um recrudescimento, há um reacender de fogueiras de vários lados. E aí eu fico perguntando, puxa, que Deus é esse, né? E no Antigo Testamento era proibido você escrever o nome de Deus. Quando os escribas
eles iam escrevendo lá os mandamentos e tal, chegava a palavra de Deus, eles colocavam um tetragrama chamado Yahvé, porque ninguém sabe o nome de Deus. Então, não era permitido escrever o nome de Deus, porque a ideia de você dominar o nome, você domina a pessoa. Então, o Deus é seu, você domina, você leva para onde quiser. Esse é o meu Deus, meu Deus. Então, quando fala meu Deus, o meu, você está para lá, você está longe, Sim. o que vale é isso aqui. Então, isso é poder. E a religião verdadeira, que está escrito lá em Santiago, ele diz assim, a verdadeira religião é você visitar os pobres, você ter um sentido de justiça, aquilo que eu falei ainda há pouco. Não é nas crenças que nós tornamos melhores, e sim nos atos, nas práticas boas. E eu acho que a religião ou a espiritualidade, ela não pode ser colocada dentro de uma garrafa, você não pode deixá-la finita, né, com um fim. Se veja o Deus, esse Deus, e eu não estou falando determinado Deus, o que é que seja a religião, ele é um Deus muito amplo para caber num, ele é meu, ele é teu, né? Ele tem uma dimensão que cabe em várias pessoas, não lhes parece isso? Uhum. Quando a briga religiosa, acima de tudo, uma briga ignorante, porque não é um time de futebol, uma agremiação, é muito mais, o próprio conceito de Deus, ele já pressupõe algo amplo, algo que cabe várias verdades, que várias dimensões. Então, as cruzadas, por exemplo, claro que havia um interesse também econômico ali por detrás dela, mas as cruzadas foi o primeiro grande momento de briga entre católicos, ou cristãos e muçulmanos, por uma besteira, se você for ver hoje. Só que hoje a gente está vivendo algumas besteiras que talvez a gente vai identificar lá na frente. Não tenho dúvida nenhuma. Como essa desse conflito aí eterno entre judeus e muçulmanos, israelenses e palestinos. Eu vejo, por exemplo, eu sou cristão, diferente do que eu já fui. Eu já fui um cristão igrejeiro. Um tempo em que se dizia, Deus está no templo. Eu hoje acho que se tem algum lugar que Deus não está, é em muitos templos. Porque Deus é um vento que sopra onde quer. Então, eu sou cristão e hoje, vendo a história do cristianismo, eu fico triste de ver esses filmes em que mostram ali como é que chama, os blindados de Cristo, os cruzados, né? Uhum. Ou com os nossos descobridores aqui, que vinham com uma espada que tinha uma cruz de um lado e uma ponta do outro. E impor o Deus para os índios, né? Para os indígenas. Agora, por exemplo, eu vejo um cristianismo num veio, numa corrente, onde eu encontro ali monges medievais estudando e nos dando coisas boas. Eu vejo Johann Sebastian Bach, um cristão, né? Então eu venho fazendo uma curva de um rio, chego lá no Martin Luther King, tal, e chego em alguns nomes hoje que trazem um cristianismo bonito, um cristianismo de beleza, como eu posso encontrar também nos muçulmanos, como eu posso encontrar nos budistas. Aliás, budistas orientais, eles nos ensinam muito a questão da meditação, que nós perdemos o valor da meditação nesse mundo tão tresloucado que a gente vive. E hoje é tão necessária, né, nessa correria, né, como a meditação, ela é um resgate. Porque hoje a gente, com esse negócio de internet, fazer 10 coisas ao mesmo tempo, a meditação parece que é um respiro. Se você não tiver esse hábito de dar uma parada, uma pausa, o coraçãozinho não aguenta. Sabe que eu antes dos meus filhos nascerem, eu tinha uma curiosidade, né? Porque todo mundo fala, não, mas sem religião o homem está perdido. O homem ele precisa de religião para botar um freio nos seus impulsos, né? E eu tomei a liberdade, dentro do meu pátrio poder, de fazer um experimento antropológico com eles. Eu pensei, vou criar 2 filhos sem religião, sem igreja, e vamos ver se a ética sobrevive sem os dogmas, né? Tanto que o meu filho Mateus, ele com 4 ou 5 anos, ele me fez uma pergunta
que eu acho, modéstia à parte, que eu respondi com a maior honestidade. Ele perguntou: Deus existe, pai? E eu respondi: não sei. Tem gente que acredita, como tua avó, por exemplo, acredita, tem pessoa que acredita, eu não acredito, você vai achar teu caminho, né? Porque o normal seria, claro, meu filho, claro que Deus existe, né? E isso você está forçando, né, uma situação. Então eu tentei, e eles estudaram em colégio de vocação católica, então não dá nem para dizer que eu alijei eles do contato, e feliz concluo que ética não é um problema dos dois, né? Então acho que inclusive eu sempre acho que se alguém quiser matar outra pessoa com um revólver na mão, ela tiver o motivo da cabeça dela, ela não vai parar a ação dela porque ela tem uma religião. Eu acho que ela não vai se frear a esse ponto. Eu acho que a religião, sim, tem um efeito, às vezes, de educacional, às vezes aonde não, numa comunidade carente, ou às vezes aonde a igreja é a única coisa de bom que naquele mundo de violência, de carência. E a religião, ela tem uma vantagem, do meu modo de ver, que ela ensina ética. Claro, ela ensina também jogo de poder, ela ensina a hipocrisia, ela ensina a falsidade. Os bastidores da igreja, né, você vê muita maldade ali. Mas bem ou mal é um momento que você faz uma reflexão ética, né, do o que você deve, o que você seria mais libertador você ser. Então veja, por exemplo, o próprio Kierkegaard, ele fala do salto da fé, o salto da religiosidade. Tem certas coisas, como perdoar alguém, que você não vai encontrar esteio no plano estético e ético, né? Você só vai encontrar uma solução, uma saída, num plano de amor. Tipo, você perdoar alguém que te ofendeu, nós já tivemos todo um programa sobre perdão, né? É só numa dimensão. Só que é espiritual, né? A religião é mais a liturgia, aquele conjunto de crenças. Eu gosto mais da palavra espiritualidade. A palavra espiritualidade evoca coisas bem diferentes do que a religiosidade, né? Ou do que a religião. Por isso há um poema que é atribuído a Baruch de Spinoza, mas não sei se foi ele mesmo, que diz assim: não me encontrarás nos templos lúgubres que vocês fizeram. Se você não me encontrar nos riachos, se você não me encontrar na nuvem que passa, você não vai encontrar ali, né? Então não adianta você me tentar ler num livro. O livro, aquele lá que você lê, é mas o livro da vida, o livro da história, é nele que eu continuo escrevendo, entendeu? Então a espiritualidade, ela tem sempre esse lance do vento que sopra onde quer. Não é quadradinho, não é uma jaula. Você não pode pegar Deus e prendê-lo numa mortalha de palavras, que é isso que muita gente faz. Isso eu gostaria que você falasse, Carlos Alberto, sobre essa questão, esse binômio aí, religião ética. Como que você vê essa questão da ética e da religião e da interligação? Tá. E até antes disso, nessa esteira, quero também, mesma esteira, fazer uma provocação aqui. O Augusto Conte, ele diz que a humanidade tem 3 estágios, né? O teológico, né? O religioso, o metafísico e o positivo, que é esse uso da razão, empírico. Então, aproveitando a pergunta dele e a tua, como que você vê a distinção entre religião, espiritualidade, ciência, arte? Religião e espiritualidade. Religião, religare, foi construída socialmente. Ou pelo medo, né? Porque a religião também tem a fonte como fonte do medo. O medo. Ou a religião nasce no coração de alguém que não tem medo, que ele agradece, que ele se joga ao vento, ele joga-se no escuro, pensando na aventura que é a vida. E a vida é aventura, não tem outra coisa, né? E a vida, ela é insegura, ela não tem isso que você bem falou. Não pense que a vida toda é justa, ela não é, né? Mas vale a pena.
tudo vale a pena quando a alma Não é pequena. não é pequena. Uma frase do teu livro e uma frase dele também, que ele citou você. Então, agora eu me lembro, por exemplo, meu amigo Djalma, você obviamente que pode contar em detalhes essa história, mas eu não me esqueço. Eu conheci um cara, muito amigo meu, cujo filho, que tinha ali, eu acho que 2 anos, não sei, estava no bercinho, e caiu a chupeta dele, e ele tentava de um lado, de outro, tal, para pegar a chupeta, tal. E o pai, deixa eu ajudar, mas não posso ajudar, porque se eu ajudar, aí eu não vou deixá-lo ser educado pela autonomia. Você lembra dessa história? Essa história foi com o meu outro filho, Gabriel, que Marion e eu decidimos que era a hora dele largar a chupeta. Né? Chegou uma hora que o pai e a mãe têm que tomar essa atitude de largar a chupeta. Senão a pessoa fica... Né? Uhum. E daí, eis que eu estava passando pelo corredor, assim, o quarto dele estava entreaberta a porta e eu vi que ele tinha acabado de acordar. E daí eu fiquei olhando. Daí ele olhou em volta, assim, no berço, já buscando a chupeta e não achou. Aí ele, lépido como ele era, ele pulou para fora do berço. Ele pegou uma vassourinha dele, que ele tinha uma vassourinha, ele passou a vassourinha por baixo do berço para ver se não encontrava. E eu assistindo ali, né, aquela cena... Você falou, esse guri vai longe. Não, eu fiquei assim... o coração apertado, né? Mas ele não pediu a chupeta, nem naquela hora, nem nunca mais. Né? Então, por que eu evoquei essa memória aqui? Porque a finalidade da vida é a sua autonomia. Feliz o pai que não corta as asas dos filhos, mas que orienta o voo. É isso que tem acontecido com os teus filhos, com meus filhos, cada um no seu contexto. E é nessa marcha, meu amigo Talegrave, que se faz a ética, que se produz a moral, os bons costumes. E nesse sentido, você não precisa de uma denominação, de uma igreja XYZ. Mas você precisa, sim, de grupos. Nós não somos criaturas que temos condições de vivermos isolados. Exatamente. Nós precisamos de grupo para interação, para interagir. Nesse sentido, por exemplo, a religião oferece-nos os templos, as igrejas. Muitas, aliás, das quais são extremamente neuróticas porque não conseguiram educar os seus filhos, os seus afilhados, para voar. E precisam da autoridade do pastor, do padre. Assim ele perde o voo e se torna uma galinha domesticada, como diz o Leonardo Boff. Né? Sobre o meu amigo Conte, por exemplo, ele fala então do último estágio como sendo o estágio racional, empírica, científica, mas nunca o homem conquistou tantas coisas. Marte, para ele, hoje é que nem a gente ia ali no Boqueirão, veja os avanços na medicina, etc. e tal. Mas com toda a ciência, a ciência ainda não conseguiu deixar o planeta mais humano, o planeta mais fraterno, o planeta mais justo. Né? Então, nesse sentido, acho que o nosso profeta, entre aspas, Auguste Comte, não viu realizado a ideia, a afirmação dele. E é por isso que eu insisto na espiritualidade. Eu sonho com um mundo em que as pessoas, os homens, as mulheres, de todas as raças, todos os povos, eles tenham uma espiritualidade. O mundo passa pela fraternidade entre as religiões, ou seja, o mundo tem que se acertar numa hora a partir do momento em que o homem é autêntico, é autônomo e ele pode, sim, civilizadamente, fraternalmente, dar o pão, o vinho e outras coisas mais para ele. E aqui eu não posso deixar de lembrar de Jesus, né? Que para mim é a centralidade da minha fé, não que seja necessariamente de todos, mas a minha. E eu entendo o seguinte, Jesus ele trocou a religião
por reino de Deus, né? Então, mais do que esse conceito de religião, você pode ver, ele raramente ia numa sinagoga, né? Mas ele falava de um reino de Deus. Ele usou um reino de justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Um reino de amor, um reino de tolerância. Aquela época que ninguém podia falar, homem não podia se dirigir a uma mulher. Ele foi lá, falou com a mulher do poço. A questão das religiões. E hoje o que a gente vê muitas vezes é um conflito de religiosidade. Se veja, na própria igreja evangélica, elas estão brigando entre si. Movimentos, né, que nem eles se entendem. E tantos outros, né? Você vê também nos muçulmanos, nós temos os xiitas e os sunitas, né? Que se degladiam. E tantos outros, né? Eu queria que vocês falassem sobre isso. É impossível que todas as religiões estejam certas. Não é verdade? Mas é possível que todas estejam erradas. Mas é possível que todas estejam erradas. Perfeitamente. Então, veja só, esqueci o nome do grande teólogo do século XX, Hans King. Ele dizia que a paz entre as nações passa pela paz entre as religiões. Porque religião ainda continua sendo o instrumento mais para matar do que para fazer viver. Até porque nós não encontramos muitos conflitos quando não há religião, né? Se há ausência de religião, eu não tenho... Claro, o homem sempre é prodigioso em arrumar encrenca com o seu vizinho, né? Mas pelo menos essa encrenca ele tem a menos, né? De querer provar que o Deus dele é o real e o teu é falso, né? Ou que o meu Deus, as pessoas usam, aos olhos de Deus isso é pecado. Eu acho uma prepotência a pessoa, ela sabe qual é o olho de Deus, né? Ela está se investindo no poder divino de avaliar e julgar um irmão, né? Existe uma figura, uma tela famosíssima, eu acho que é do ano 1920, por aí. É um grande triângulo e um olho grande. Já vi isso, mas não lembro. E esse olho grande, então, está vendo dois caminhos. Esse é o nome da tela, os dois caminhos. E de um lado, você tem uma pessoa carregando uma cruz nas costas, você tem várias igrejas indo para lá, e do outro lado, você tem como é que chama? Uma boate, você tem uma festa de baile, você tem um futebol, né? E Deus está olhando assim. E no caminho das coisas ruins, né, está escrito assim, esse caminho parece bom, mas é ruim no final. E no outro, dizendo assim, olha, esse caminho parece pesado, mas é bom no final. Ou seja, Deus dividiu o mundo em duas coisas, A e B, os pecadores e os não pecadores. E aí vem a ideia como é que se chama, desse maniqueísmo. Você é salvo ou não é salvo? Você é de Deus ou não é de Deus? Se você não está com o meu Deus, você está do mal, né? Esse maniqueísmo é algo terrível que acontece ainda, Dalegrave, em muitas de nossas igrejas. Aí forma-se o gueto, né? Mas aí eu te pergunto, Carlos, e qual a classe que Jesus mais combateu? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Os profissionais da religião. Que faziam exatamente esse tipo de discurso, apontando o dedo, isso pode, isso não pode, né? Sem dúvida. Então, uma vez foram lá os discípulos, foram fazer uma refeição, e chegou um fariseu, porque não lavaram as mãos antes da refeição, né? Ele falou, vocês são hipócritas, estão preocupados em lavar as mãos antes da refeição, mas o coração de vocês está sujo. Então, se você for ver, isso é muito vivo hoje. A maioria das discussões, elas são muito mais farisaicas, elas são muito mais discussões doutrinárias. E nós estamos perdendo a essência da tolerância, do amor, que nem nesse conflito israelense e palestino. Se você colocar uma conotação religiosa, mas para mim a dor daquela criança palestina que morre é a mesma dor daquele jovem que estava numa rave e quando viu chegaram fanáticos do Hamas matando
E eu acho que nem você falou da inclusão, a verdadeira espiritualidade ela é includente, e não nós e eles, você é salvo, você... Calma, até porque esse papel não é nosso. A gente faz o papel de Deus, né? Às vezes até dentro de casa, né? E está cheio de procuradores de Deus por aí, né? Você falou dessa obra, eu me lembrei de uma referência talvez não tão culta quanto a tua, mas dos Simpsons, do filme. Tem a cena assim que, enfim, que é anunciado, parece um fim do mundo, alguma coisa lá na cidade deles, né? E tem assim a imagem de cima, o bar e a igreja. Quando sabe que vai acabar o mundo, o que acontece? Sai um grupo grande da igreja e vai para o bar, e o que estava no bar corre para a igreja. Certo. É mais ou menos isso assim, que você falou dos caminhos, né? Eu me lembro de um filme chamado A Cor Púrpura, um filme muito bom. Bonito, né? E no meio do filme tem um momento em que uma banda gospel, mas não esse gospel que está por aí hoje, uma banda daquela do Spiriton Negroes, né, que chama estava tocando. E tinha um pessoal numa boate do lado. O pessoal da boate entrou, veio da igreja, porque ali sim era sinônimo de alegria. Então, uma religião assim, que evoca a alegria, que evoca a tolerância, é bom ter. Né? É bom ter uma religião assim, porque é uma religião que te dá sentido. Agora, você pega uma religião que, ao invés de unir, desfaz, que ao invés de promover a tolerância, de somar de vida, de paz, de guerra, então aí realmente essa religião nós não precisamos. E Deus não está no meio disso. Dali Grave, me diga uma coisa. O censo, também Carlos Alberto, né? O censo de 1980 dizia que 1% dos brasileiros se declaravam sem religião. 1980. Depois do censo de 2010, passou para 8%, e uma pesquisa da Datafolha mais recente, 10%, que se diz sem religião. O que vocês... inclusive o número de sem religião entre jovens é maior ainda o percentual, parece que chega a 24%, 25%. Qual que é a análise que você faz sobre isso? Isso aí me lembra o que alguns filósofos, sociólogos chamam hoje de pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Ela não é marcada peremptoriamente nem pela razão e nem pela emoção, ela meio que mistura. E até, em certa medida, sai um molho bacana. Nós já tivemos a época da religião, Idade Média, o teocentrismo. Nós tivemos depois o antropocentrismo ou humanismo, ali a ciência, René Descartes, ciência, cientificismo. E depois com o existencialismo, com essas correntes filosóficas. A gente hoje é um misto, você pode ver as pessoas hoje, os jovens, né, eles têm uma mistura. Tem um lado deles muito racional, muito sincero, gosto, não gosto, sou assim, não sou assim, mas tem um lado deles também muita emoção, às vezes até demoram para amadurecer aquilo que a gente falou, ficam 40 anos namorando com os pais ainda, não querem sair de casa, parece que não querem desafio, né? Então isso passa também por essa questão. Então quando a pessoa se diz assim, eu tenho uma religião ou eu não tenho uma religião, é porque nós temos um monte de opções. Antigamente o mundo era mais padronizado, você já nascia em berço católico ou protestante, você não tinha muita opção, você estava dentro de um maniqueísmo, ou é ou não é. Hoje nós temos mais opções de dizer, só agnóstico, seja a sexualidade, né? As nuances que tem na sexualidade hoje. Não existe mais só o homem e a mulher, existem várias nuances. O LGBT, que é mais, tem várias nuances ali, né? E a religião é a mesma coisa. A pessoa hoje ela não se define mais, eu sou católico, eu sou religioso, eu sou ateu. Então, nessa estatística aparece também, que nem você falou, era 1%, agora 8%. Está dentro desse cesto de várias coisas, né? E uma delas é também dizer, eu sou ateu ou eu sou agnóstico. Veja, isso passa também pelo desencanto. O homem do século XXI está muito desencantado com aqueles que eu chamo de profissionais da fé, os técnicos de Deus. Então, esse desencanto faz com que eles procurem outras possibilidades de fazer existir a espiritualidade. Por exemplo, eu vejo muita gente hoje indo, e para mim isso é saudável, fazer meditação. Aliás,
o senhor mentor, tenho curtido muito tuas páginas. Muito obrigado. Sabe? Aí volta aquela coisa, Neto, do homem, da mulher do século XXI, não ser preso a dogmas, não ser preso a um catequismo, a ter a liberdade. Então, esse desencanto me faz pensar também que hoje, antigamente havia, entre aspas, milagres em vários lugares, em várias montanhas. Com hora marcada. Hora marcada, surgimento de... Quinta-feira é o culto dos milagres. Pois é. Ou terça-feira, o dia da prosperidade. O dia que Deus vai responder. Por que está marcando Deus para isso? Por que não marca na quinta? Por que na sexta? Então, essa manipulação de Deus continua. E ao desencanto. Mas, ao mesmo tempo, coincidentemente com isso, cresce o número dos assim chamados neopentecostais. Os neopentecostais, eles faturam em cima dessa angústia do homem do século XXI e promete a prosperidade financeira. A prosperidade financeira, a saúde, né, o sucesso. Tá? Então, essa é uma contradição que a gente vê também. O aumento do número de ateus e o aumento de pessoas que buscam o radicalismo religioso. Você sabe que abrir uma igreja é um excelente negócio, né? Porque nos templos, grandes negócios. Boa essa. Não, porque veja, uma marca consagrada, Jesus, por exemplo, acima de qualquer sucesso. Você não precisa trabalhar a marca, o branding, não né? pagar imposto. Não vai pagar direitos autorais para usar essa marca, né? Sim. Se não entregar o que promete, não vai para o direito do consumidor, né? E ainda tem umas isenções de impostos, porque né? a culpa foi da pouca fé do indivíduo. Então, quer negócio melhor que isso? Mas não dorme tranquilo. Ah, não sei, tem gente que... a insustentável mesa do ser aí. Eu acho que dormir tranquilo, em paz, ficou cauterizada. Né? Nós estamos indo para o final e temos mais 4 minutinhos. E veja, para mim, religião é utopia. E eu queria provocá-los. Qual que é a tua utopia? Qual que é esse lugar, né? O Eduardo Galeano, que tem aquela frase célebre de utopia, né? Dou 2 passos, ele se afasta de mim. Caminho mais 10 passos em direção ao horizonte, ele corre 10 passos. E aí pergunta, mas por que então você caminha, já que você nunca encontra, né? E ele diz, para que serve a utopia? E ele diz, serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então a utopia, ela é como um guia, é uma boa intenção, né? É uma luz de boa intenção que me move. Por mais que eu saiba que talvez eu nunca vá conseguir, ou vai ser diferente o dia que eu chegar próximo desse lugar, mas é algo que me impulsiona a acreditar na humanidade, acreditar no filho, acreditar no mundo melhor. Porque eu acho que se a gente perde essa utopia, eu já estou dizendo a minha, vou querer ouvir a de vocês, eu acho que se a gente perde essa utopia de acreditar num mundo melhor, a gente morre. Eu me lembro do meu pai era um sonhador, ele sempre queria abrir novos negócios e queria ver a família reunida, tomar uma cervejinha, uma feijoada, e um dia ele entra numa depressão profunda e com 54 anos de idade eu senti que ele já não era mais aquele sonhador, ele já não vibrava mais para falar, e eu fiquei preocupado. E não deu outra, um ano depois ele foi murchando, ele perdeu a utopia e morreu com 55 anos de idade. Então, para vocês, o que é a utopia? Você falou de horizontes, falou do Galeano. E o que vem depois de um outro horizonte? Vem mais um, vem mais um, vem mais um. Então, a utopia, que é um lugar que não existe, é um lugar que não existe ainda. Mas eu sonho em deixar para o meu filho, eu sonho em deixar para os meus netos, um mundo em que, por exemplo, houvesse educação para todo mundo, mas uma educação de qualidade. Não sou candidato a prefeito nada, tá bom? Uma educação que pudesse unir gregos, baianos, russos, americanos, jamaicanos. Sim, é minha utopia pensar que nós podemos ter mais beleza no mundo a partir de ênfases, aí as ênfases dos políticos, mas na arte, na beleza, na poesia, sabe? O mundo está muito violento,
o mundo está muito pesado. Penso que o grande sonho meu está em que nem vou pensar poeticamente que nossas casas seriam sem como é que chama? Sem cercas. Isso aí não é utopia, isso aí é neurose. Mas eu penso assim, no momento em que os amigos, os vizinhos, eles vão poder tomar uma taça de vinho junto e celebrar e cantar. A minha utopia passa pelo desejo de que as crianças hoje sejam felizes. E existem pequenas utopias. Eu me lembro de uma guerra mundial. É minha vez. Sim. Eu vou passar. Numa guerra mundial, eles pararam a guerra para ver o Pelé jogar. Sim, olha que beleza. Que beleza. E são pequenas utopias, que também têm seu espaço. Pequenas felicidades, né? Felicidades a gente está plantando aqui. A utopia do John é o dia que ele me deixar falar. Sempre tem a esperança, né? Não, eu tô brincando, né? Você é muito generoso sempre. Eu vejo assim dois lados, né? Religião, a religião, para mim, é uma religião que não garante liberdades individuais, que não respeita os direitos humanos, não merece esse título. Assim como não merece nem o nome de cultura. As pessoas falam, não, é cultura. Não, se existe opressão, não é cultura. É outro nome. Cultura é um nome mais bonito. Não merece isso. Eu vou ser repetitivo, eu adoro a letra da canção Imagine, né, do John Lennon. A Brotherhood of Man, né, a irmandade, né, dos homens, né, um mundo sem religião, um mundo sem países, sem fronteiras, acima de nós só o céu, né, e nada da gente ter por que viver e nem ter por que morrer, né? Apenas o dia de hoje. É mais ou menos o que você falou, que o Delegrado falou, né? Da gente ser irmãos, né? Sem olhar essas diferenças, não, você é assim, você aceitar o que o outro é e não o que você acha que ele deva ser. Que fica mais rico, inclusive, fica mais bonito, né? Se a gente pegar um pouquinho da tua verdade, um pouquinho da verdade da Delegrado, um pouquinho da minha verdade, a gente faz uma verdade inteira. Mais bonita, né? Que beleza. E isso é um diferencial teu, Carlos. Eu acho que todo mundo que te admira, ouvindo tuas ministrações, você prega isso, sabe? Essa coisa da inclusão, da tolerância, da leveza. Prega e vive. E vive isso. E é por isso que nós te convidamos. Eu agradeço muitíssimo e vamos conversando. Qual o contato, Carlos Alberto, para te encontrar nas redes sociais? @Reverendo Carlos Alberto. Tudo junto. Tudo junto. No Instagram. Reverendo Carlos Alberto. O meu, @Dalegrave_Neto. O meu é @Djalma Filho Mentor. E pessoal, lembrar o pessoal que tem que se inscrever no nosso canal, né? Curtir, fazer todas aquelas coisas que todo divulgar mundo... para os amigos. Isso, né? De toda forma. Pode até não concordar, mas ajuda. Mas foi um prazer muito grande, Carlos Alberto. Você é um exemplo, você é um cara sensacional. Obrigado pelo carinho, pela amizade. Não abro mão dessa amizade aí por nada. Vamos conversando. Vamos conversando. Obrigado, queridos. Até a próxima.